Nós vamos ler Neemias capítulo 4, a partir do versículo 1, tá bom? Sanbalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se, zombou dos judeus. Disse na presença dos seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensam que estão fazendo? Imaginam que serão capazes de construir um muro em um dia só, porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Então orei: ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles, e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignores sua culpa, não apagues os seus pecados, pois provocam tua ira aqui, diante dos construtores. Por fim, o muro foi reconstruído até a metade de sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar: os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover, não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Continua prestando atenção, versículo 11: enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias para que montassem guardas com espadas, lanças e arcos. Presta atenção agora. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais, o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se, o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos dos seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade dos meus homens trabalhavam, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes que ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construía o muro, os trabalhadores prosseguiram com a obra com uma das mãos, levavam as cargas enquanto a outra segurava uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então expliquei aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: a obra é extensa e estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar, nosso Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e a metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião, eu disse aos que moravam fora dos muros que passassem a noite em Jerusalém. Assim, ele e os seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo trocava de roupa. Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Amém? Fecha o olho, vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, por tua palavra que é tão viva, Senhor, em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque apenas de um capítulo da Bíblia, Senhor, há tanta coisa que o Senhor fala conosco. Há tanta coisa que o Senhor nos ensina, Senhor, e há tanta coisa que o Senhor ministra em nosso coração, de como nós podemos agir, Senhor, na nossa vida contigo.
Senhor, eu te peço que à luz de tudo que nós falarmos aqui nessa noite, o Senhor possa transformar o nosso coração, transformar as nossas atitudes, Pai, e que a sua voz, a voz do nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo, seja ouvida nesse lugar, e não a minha, Senhor. Eu sou apenas ferramenta do Senhor nessa noite, me submeto diante da tua poderosa mão, Senhor. Por isso, fala conosco, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Quantos estavam aqui na semana passada, quando nós falamos de Neemias? Levanta a mão aí. Se você não estava aqui semana passada, depois você corre lá no YouTube do Nazatinho, você vai achar lá a pregação da semana passada, que eu falei um pouco sobre esse personagem tão importante na história da Bíblia, que é Neemias. E dando uma recapitulada rápida, Neemias foi um homem chamado por Deus. Deus gera um incômodo no coração de Neemias sobre a situação destruída que estava em Jerusalém. E aí então Deus coloca a mão sobre a vida de Neemias, e Neemias parte então para Jerusalém para começar um projeto de reconstrução, e foi sobre isso que nós falamos na semana passada, sobre reconstruir áreas da nossa vida, sobre reconstruir um relacionamento com Deus, sobre reconstruir o relacionamento com pessoas, sobre realizar projetos de Deus na nossa vida, e o que é necessário para que a gente consiga desenvolver isso. Tanto que na semana passada nós falamos sobre retirar os entulhos que às vezes ocupam espaço na nossa vida, no nosso coração, e dar lugar para aquilo que o Espírito Santo quer e pode fazer na nossa vida. E aí quando nós continuamos nesse livro de Neemias, contando sobre a história, a gente chega nesse capítulo 4 agora, quando a gente começa a perceber que aquilo que era um projeto no capítulo 2, que foi o que nós falamos na semana passada, agora já é um negócio acontecendo, já é um projeto em andamento, tanto que no texto que a gente leu, diz que os muros já estavam pela metade, ou seja, as coisas já estavam acontecendo, Deus já estava se movendo, os muros já estavam sendo levantados. E aí, eu quero já começar a fazer um paralelo com a nossa vida, porque isso acontece também conosco. Muitas vezes nós passamos por processos com Deus, a gente vem para cultos, vem para conferências, para acampamentos, para uma série de lugares, e aí a gente começa a construir coisas com a nossa vida com Deus. Alguns começam a reconstruir algumas áreas da vida com Deus, reconstruir o relacionamento e por aí vai. Só que o que a gente vê que está acontecendo aqui é que o projeto ele é interrompido, porque o inimigo, e aqui diz o nome de duas pessoas que representam toda uma galera que estava se levantando contra esse projeto deles, fala que tinha Sambalate e tinha Tobias, eram dois inimigos, mas a gente vê que havia um levante, ou seja, um grupo de pessoas, um grupo de cidades vizinhas e pessoas que desacreditavam daquilo que eles estavam fazendo, se levantando para não só atrapalhar o projeto, mas também para acabar com o projeto. Os inimigos estavam se levantando para matar todo aquele povo lá, todo mundo que estava trabalhando no projeto de reconstrução junto com Neemias, que era o projeto que Deus havia ordenado que eles fizessem. E aí, gente, eu quero que você comece já a refletir sobre isso comigo nessa noite, porque isso é algo que muitas vezes acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente começa a fazer essas coisas e o inimigo ele vai se levantando. E o inimigo aqui que eu digo não é só Satanás, não. São as situações da vida, são às vezes os nossos próprios desejos, são coisas que vão acontecendo. Mas uma coisa é fato: Satanás está cada vez mais, de uma forma direta, tentando acabar com os projetos e os planos de Deus sobre a nossa vida. Eu lembro que, por exemplo, quando eu era adolescente, e faz pouquíssimo tempo isso, tipo uns 2 anos talvez só. É isso que eu estou falando, gente, vocês estão entendendo? A gente começa a falar e o inimigo se levanta, tá vendo? Olha só, antigamente, não tão antigamente assim, eu lembro que, às vezes, quando a gente falava de algum ataque, alguma coisa explícita que estava acontecendo contra a fé cristã, eram coisas que às vezes a gente precisava falar para a pessoa: presta atenção, acorda. E a pessoa fala: nossa, é verdade, olha, é mesmo. Agora, hoje em dia, a coisa está explícita.
A coisa está cada vez mais direta. Satanás, ele sabe, e provavelmente ele tem ciência de que o tempo dele está acabando, de que talvez a época em que Jesus vai voltar está chegando, e quanto menos tempo ele tem, mais ele vai ter que ser direto nos planos dele. E aí a gente começa a ver ataques diretos à sua fé, ataques diretos à nossa fé, à minha fé. Tanto que há alguns acontecimentos que vocês vão vendo por aí que são ataques diretos. Tanto que o que aconteceu recentemente, que eu acho que ficou mais claro, foi quando estava acontecendo, está acontecendo ainda, mas enfim, começou a tragédia no Rio Grande do Sul. Enquanto isso estava acontecendo no Rio de Janeiro, o show da Madonna. Vocês lembram disso? Estava acontecendo o show da Madonna. Até aí tudo bem, só que aí, para quem viu o noticiário, sabe que aquilo lá foi um show de horrores. Foi uma apologia aberta ao sexo, uma apologia aberta ao anticristianismo e por aí vai. Foi um negócio direto. Eu lembro que há alguns meses atrás, acho que em outubro mais ou menos, eu fiz uma pregação aqui que falava sobre ser posicionado, que era exatamente isso que eu trazia, dados de como, por exemplo, lá na tua escola, lá na tua faculdade, onde você estiver, cada vez mais está sendo direto o ataque a você. Se você é cristão, você não presta. Se você é cristão, você é antiquado. Se você é cristão, você está para trás. Apologia à droga, apologia a coisas que vão só tentando destruir a fé cristã. E aí qual que é o problema? O problema é que quanto mais explícito é o ataque, muitos de nós às vezes ainda estamos com um passo atrás, achando que está tudo bem, de que a gente não precisa fazer nada. Ou quando a gente pensa que precisa fazer alguma coisa, o que nós fazemos? A gente às vezes parte para o ataque. E não que nós não devemos ser posicionados, mas às vezes partir para o ataque também é uma estratégia de Satanás para deturpar o cristianismo que você carrega. Porque as pessoas que estão sendo influenciadas por uma visão de mundo, quando ouve um cristão contra-atacando com a mesma raiva de que o mundo nos ataca, a gente passa uma mensagem de que nós não somos nem um pouco diferente do mundo. Então a gente precisa ter sabedoria para lidar com os ataques que nós sofremos, para lidar com os levantes do inimigo que está se levantando cada vez mais contra eu e você. Eu estava falando sobre ser explícito esses dias, para vocês terem uma ideia. A Marina estava comigo, estava do meu lado, nós estávamos no escritório lá de casa, e eu estava abrindo, eu entrei no site da Bíblia. O site é Bíblia Online. E aí, às vezes alguns sites têm alguns spams. Minha esposa vai lembrar. Quando nós clicamos para escolher a versão da Bíblia, o site que abriu como spam foi um site pornográfico. Você está entendendo isso que eu estou falando? Irmão, eu não estava nem navegando num lugar proibido. Eu estava na Bíblia. E Satanás, de uma maneira bem explícita, se levantou para atacar. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente vê que o inimigo está tentando constantemente roubar os planos que Deus está querendo construir na nossa vida. O inimigo está sempre se levantando para atrapalhar e roubar aquilo que é de Deus para você. Como eu disse, talvez, quando nós falamos semana passada sobre retirar os lixos para permitir que Deus comece a fazer planos na nossa vida, talvez muitos de vocês vieram ao altar aqui na semana passada, e talvez, eu diria que com quase certeza que talvez a maioria dos que vieram no altar essa semana tem algum testemunho para contar de algum ataque que sofreu. Porque quando nós abrimos espaço na nossa vida para Deus fazer alguma coisa, o inimigo se levanta, e glória a Deus por isso, significa que você está no caminho certo. Mas é por isso que é necessário a gente entender qual é então o posicionamento que eu devo ter, qual é a forma com que eu devo me posicionar diante desses ataques, para que a gente não derrape e seja uma presa fácil diante do inimigo. É isso que a gente vê acontecendo aqui com Neemias. Neemias estava no projeto de reconstrução, agora ele não era responsável só por si próprio, era responsável por várias famílias que estavam fazendo isso junto com ele. E aí a gente vê o inimigo se levantando, pessoas se preparando para derrotar eles. E aí a gente vê então quais foram as escolhas que Neemias faz.
E o que eu quero que você comece a refletir comigo hoje é se essas escolhas parecem com as escolhas que nós tomamos no nosso dia a dia, ou não. Porque se for aquilo que você tem feito, glória a Deus, mas se não for, hoje é dia de você se preparar e se posicionar como Neemias fez, com sabedoria, diante dos ataques e diante da mão de Deus, como diz no versículo 20, que já está lutando por mim e por você. A Bíblia é clara em dizer isso. A primeira coisa que o texto nos ensina sobre como nos posicionar, está lá no versículo 4, se você puder acompanha comigo, tá? Não perde não. No versículo 4, olha só o que fala: então orei. Vocês leram isso? Então orei. Ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. A primeira coisa que é importante você entender, que é necessário você, independente da sua idade, independente do que você está passando, independente se os ataques de outras pessoas são maiores do que o seu, não importa. Primeira coisa que você precisa entender para se posicionar é que deve haver um relacionamento com Deus. Fala para quem está do seu lado, fala, construa um relacionamento com Deus. Sabe por que eu falo isso? Porque olha só, muitos de nós queremos construir uma vida com Deus, como eu disse aqui, queremos até construir planos, criar planos em cima da nossa vida com Deus, nós queremos realizar coisas. Eu sempre cito esse exemplo, não poderia deixar de citar aqui. Muitos de nós a gente vem para os cultos esperando receber dons, receber coisas espirituais, queremos fluir no Espírito Santo, queremos construir uma vida de santidade, sem querer se relacionar com aquele que é santo, sem querer se relacionar com aquele que está acima de todas as coisas, e esse alguém é o Senhor Jesus. Em João no capítulo 14, por exemplo, quando Jesus está falando com seus discípulos, ele diz o seguinte, ele fala, o que crê em meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que Jesus está querendo dizer aqui para nós? Não é só uma questão de crer nos mandamentos e ficar os guardando e obedecendo por mero, ritual, ou por mera qualquer tipo de religiosidade. Não, Jesus está falando que aquele que faz isso, esse é o que o ama, porque Jesus está dizendo que a nossa vida com Ele tem a ver muito mais com o relacionamento que nós construímos, do que com simplesmente obedecer. A obediência, ela é um reflexo claro de alguém que tem um relacionamento com Deus. Talvez uma das suas grandes dificuldades tenha sido obedecer a palavra de Deus, então muda o foco. Não queira só obedecer por obedecer, comece a descobrir o seu amor por Jesus, comece a desenvolver relacionamento com Jesus, e a obediência vai começar a fazer parte de quem você é, porque a gente jamais quer frustrar, a gente jamais quer trair alguém que a gente ama. Então, Jesus está dizendo que é uma questão de relacionamento, e quando nós estamos falando sobre sermos atacados e o posicionamento que a gente tem que ter, a primeira coisa que Neemias deixa claro aqui para nós, é de que nós precisamos construir um relacionamento diante de Deus e com Deus todos os dias, diariamente. Sabe por quê? Porque Neemias não sabia que seria atacado, Neemias não sabia que ia enfrentar oposição. Aqui o texto deixa claro para nós de que Neemias achou que ao chegar em Jerusalém estaria tudo ok. Agora sabe qual é a diferença entre eu, você e Neemias? É de que eu e você, a gente sabe que nós seremos atacados, a gente sabe do que vai acontecer, então nós podemos começar a agir diferente diante desses ataques, como, em primeiro lugar, se relacionando com Deus. Esteja firme com Deus na sua vida. Muitos se perdem e caem na vida por falta de relacionamento com Deus. Às vezes nós somos atacados na nossa vida. Você sofre uma afronta dentro da sua escola, dentro da sua casa, às vezes acontece. Às vezes você sofre uma afronta dentro da igreja. Às vezes Satanás usa fragilidades dentro de você. Por exemplo, às vezes nós queremos
construir muitas amizades. Satanás vem e tenta destruir as nossas amizades dentro da igreja. Infelizmente isso acontece. E a primeira coisa que a gente faz é a gente se rebela, a gente quer sair, a gente quer se afastar, a gente começa a culpar Deus, começa a culpar a igreja, a gente culpa tudo, a gente faz um monte de coisa e se esquece de que nós podemos e devemos sempre fazer como Neemias. Quando o inimigo se levantou, a primeira coisa, então orei, então falei com o Senhor, então reuni as pessoas e nós oramos. Você já parou para pensar que a cada problema que você tem com seus amigos, se você pegasse, reunisse o povo, falasse assim, viu, vem cá, vamos orar, as coisas seriam diferentes? Às vezes a gente gasta todas as palavras que a gente tem, todos os argumentos que a gente tem, que a gente fica ensaiando lá quando está tomando banho. Não, quando eu encontrar aquela pessoa, vou falar isso, vou deixar ela sem palavra. E às vezes o que você precisa é reunir as pessoas e falar, pessoal, nós somos irmãos em Cristo Jesus, nós nos amamos, que tal a gente orar e pedir para Deus cuidar de tudo isso aqui? Isso só acontece com quem tem relacionamento. Então a primeira coisa que você deve construir com Deus é relacionamento. Amém? Vocês estão comigo? Segunda coisa que o texto deixa claro para nós, está lá no versículo 14. Acompanha aí, lê aí comigo, versículo 14. O texto diz assim: examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais, o restante do povo e lhes disse, não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos. A segunda coisa, fala para quem está do seu lado aí, diz assim, ó, saiba aonde você está e quem você é. Sabe o que me chama a atenção aqui de Neemias? É que quando ele percebe que está começando a ser atacado, quando ele percebe que o inimigo está se levantando, primeira coisa que ele faz, ele ora, depois reúne o povo, ora, constrói relacionamento com aquele que pode dar vitória e não consigo próprio. Mas aí, quando chega no momento de prática agora, antes de querer reagir, antes de querer falar, antes de querer lutar, antes de querer fazer qualquer coisa, a segunda posição que Neemias toma é de parar e analisar a situação. Como seria diferente se nós tivéssemos o entendimento de que precisamos parar e analisar a situação muitas vezes. Tem gente que chega com grandes problemas para mim aqui no gabinete, e a única coisa que eu faço é, vamos analisar comigo, e a gente faz uma análise, e a pessoa fala, verdade, será que eu não tinha pensado nisso? Eu podia falar isso, eu podia fazer isso. Falei, pois é, o problema é que você não parou para pensar. Neemias ensina de que quando a gente examina a situação, a gente sabe quais são os nossos pontos fracos. Mais do que saber quais são os nossos pontos fracos, a gente sabe por onde está vindo o ataque. Recentemente mesmo eu conversei com algumas pessoas no gabinete que eu disse isso para a pessoa. Diz assim, ó, viu, eu quero só que você se lembre de que você está sendo atacado por esse lado. Então para de sofrer com o ataque e começa a se levantar, começa a se posicionar. Ah, é verdade, pastor, é verdade, eu estou sendo atacado por aqui, em vez de ficar sofrendo eu vou me posicionar, é isso que eu estou dizendo. Por isso que existe aquele ditado que diz o seguinte, que o pior cego é aquele que não quer ver. Por quê? Porque talvez ele tenha até a possibilidade, mas ele não quer ver. E quando a gente não examina a situação, às vezes a gente se coloca nessa posição. Eu gosto de dar um exemplo aqui do meu tio. O meu tio, por exemplo, hoje ele é pastor da Igreja do Nazareno, graças a Deus, há mais de 20 anos ele tem pastoreado a Igreja do Nazareno, tem sido uma bênção. Mas eu me lembro do meu tio na minha infância, quando meu tio ainda nem cristão era, ele era um alcoólatra. E um alcoólatra dos piores que poderia existir, porque meu tio ele chegou acho que no fundo do poço. Não só com relação à bebida, mas com relação às drogas também. E chegou ao nível, e ele mesmo conta isso, ele me dá liberdade de contar, por isso eu digo, chegou ao nível de tomar álcool puro, porque precisava de álcool no sangue. E aí, passado muitos anos,
Ele se converteu, eu me converti, nós vivemos na igreja, ele já começou a ser pastor, mas havia alguns encontros, às vezes, que algum familiar, alguma pessoa fazia, que chegávamos no lugar e tinha bebida alcoólica. E aí eu lembro que meu tio, ele sempre se posicionava assim: se tem bebida ali, eu fico aqui. Mas você não vai beber. Ele falou: não, eu sei, eu não vou beber. Eu não estou nem com vontade de beber, mas eu sei quem eu sou. Eu examinei a minha vida e eu sei onde está a minha fraqueza. Então eu não vou nem ficar perto do que pode ser uma tentação para mim. Eu vou me posicionar. Eu estava assistindo também uma série recentemente com a Marina, que contava a mesma história, um alcoólatra, e a pessoa chegava e oferecia um copo, uma pessoa muito mais importante. Na série, era o presidente de um país, oferecendo um copo de uísque para um rapaz que era um alcoólatra, que estava em abstinência, sem beber há muitos anos, e a primeira coisa que ele faz é, não importa se era o presidente, ele dá um tapa no copo, e fala: sai de perto de mim, cara, eu não te respeito. Porque o ponto é, quando nós examinamos a situação, a gente sabe aonde estão as fragilidades e como nós devemos nos proteger. Por isso que Neemias, ele para tudo que ele está fazendo, ele para, mesmo sendo atacado, ele para, e de uma maneira lógica, ele para, examina a situação. Presta atenção uma coisa aqui que eu vou te falar, você precisa começar a examinar a sua vida, para de ser inocente, cara. Menina, para de ser inocente. Tem menino que anda na sua cola, que só quer te fazer de objeto. Para de ser inocente. Começa a examinar os lugares onde você está. Começa a examinar as pessoas que caminham com você. Talvez essas pessoas estejam sendo armas na mão do diabo para atacar e derrubar a sua vida. Começa a examinar as suas fraquezas e quais são os gatilhos que te levam para essas fraquezas. Começa a ser inteligente, começa a ficar esperto, para entender, como diz aqui, quando os nossos inimigos descobriram que nós já tínhamos entendido qual era o plano deles. Olha isso, Neemias está dizendo: quando a gente analisa a situação, eu entendo qual é o plano do inimigo e eu me posiciono. E quando eu faço isso, está lá no versículo 14, Deus começa a agir em meu favor. A derrota do inimigo começa quando você se posiciona, e aí Deus faz a parte dele, porque você fez a sua. Agora, Deus não vai forçar você, que nem um bebezinho, a se posicionar, quando você sabe o que você tem que fazer. Então, a segunda coisa é, analise a sua vida, analise a situação, para de ser bobo e começa a ser esperto, com relação ao que Deus está fazendo na sua vida, e como o Satanás quer derrubar. A terceira coisa, fala para a pessoa que está do seu lado aí, fala: unidade da igreja. Olha só, versículo 20, diz a seguinte: quando soar a trombeta, eles estavam espalhados. Quando soar a trombeta, o que eles tinham que fazer? Quem arrisca? Se juntar. Neemias dá a instrução: corram para o mesmo lugar. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Na maioria das vezes, quando nós caímos em nossos pecados, ou quando nós somos bombardeados e às vezes somos atingidos pelos ataques dos nossos inimigos, a primeira coisa que nós fazemos é se afastar. Se afastar da igreja, se afastar do pastor, se afastar das pessoas, começar a descredibilizar as pessoas que estão com você na igreja. Ou a gente começa a julgar as pessoas que falharam com a gente. Eu me canso de ouvir a seguinte frase: eu tenho amigos fora da igreja que às vezes são mais cristãos do que os que estão na igreja. Sabe por que isso acontece, gente? Porque a gente ainda não entendeu que a igreja é feita de gente que precisa de Jesus. Quando esse lugar aqui só tiver santo, eu espero que esse lugar seja o céu. Porque tanto eu quanto você estamos aqui porque precisamos ser tratados, lapidados, transformados por Cristo. Então, alguém da igreja pode falhar com você? Claro que sim. E você vai ser um bobo se achar que isso não pode acontecer. O problema é a gente achar que a culpa disso aqui é de Jesus. Não, então entenda uma coisa: muitas vezes quando nós somos atacados, e principalmente quando nós somos atingidos, o que a gente faz? A gente se afasta. Mas
Neemias ensina para a gente, ele fala assim: galera, é o seguinte, nós estamos sendo atacados, tem inimigo se levantando, a gente já orou, Deus já está agindo, a gente já se examinou, nós já examinamos a situação, a gente já entendeu qual é o plano, a gente já está se protegendo, mas nós ainda estamos sendo atacados. E quando nós tentamos lidar com os ataques sozinhos, nós somos vulneráveis. Então o que Neemias fala? Vai ficar alguém comigo do meu lado com a trombeta o tempo todo, e quando vier um ataque, essa trombeta vai tocar, e todos nós vamos correr para o lugar onde nós sabemos que juntos nós somos mais fortes. Então entenda uma coisa, nós, quando somos atacados na nossa vida, precisamos saber que a igreja, por mais que tenha um lugar cheio de gente falha, é o lugar onde você pode correr, porque aqui estão pessoas que têm o mesmo propósito do que você. Nós estamos na mesma jornada para chegar no mesmo paraíso e um dia morar com o Senhor Jesus Cristo. Todos nós estamos aqui com o mesmo propósito. Então entenda uma coisa, em nome de Jesus, se há um lugar onde você deve se unir às pessoas, é na igreja. Para de ser inocente, para de pensar que lá fora, por mais que as pessoas elas tenham boas atitudes, e muitas têm, e eu espero em nome de Jesus, que todas essas pessoas sejam alcançadas também pela graça de Cristo. Eu tenho amigos que não são da igreja, que eu falo assim, cara, esse cara é bom, esse cara tem um coração impressionante, um coração disposto a amar as pessoas. Imagina quando estiver com Jesus, e ele vai ser alcançado em nome de Jesus, eu creio nisso. O que eu quero dizer é que na igreja nós encontramos suporte para as nossas dificuldades, quando nós entendemos que todos nós estamos aqui, um para suportar o outro. Por isso que a Bíblia diz exatamente isso: suportai-vos uns aos outros. Não é suportar a pessoa que é chata. Às vezes tem uns irmãos que é chato, tudo bem, você não precisa caminhar com ele. Mas ser suporte é você colocar alguém nos teus ombros quando essa pessoa está mais fraca para caminhar. Isso é ser suporte. É na igreja que nós encontramos amor do Senhor Jesus primeiro, e amor de outras pessoas. Nós encontramos cuidado de Deus e de outras pessoas que às vezes vivem a mesma dificuldade que você. É na igreja que nós encontramos o perdão de Jesus, e encontramos também o perdão de pessoas. Então, a terceira coisa que eu digo para vocês é: viva a unidade da igreja. Para de ser inocente e fugir do lugar onde Deus preparou para que você se suporte com outras pessoas. E por último, no versículo 23, leia aí comigo, versículo 23, o último versículo do capítulo. A Bíblia diz: nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo, trocava de roupa. Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Fala para quem está do seu lado: não abaixe a guarda. Fala com mais força para ver se a pessoa entende de vez. Eu sei que talvez alguns nem conheçam essa pessoa que eu vou falar, mas tinha um lutador, vai lutar boxe agora, mas ele lutava MMA até algum tempo atrás, o Anderson Silva. O Anderson Silva, ele era um lutador que ele era muito bom, e ele era tão bom que ele lutava com as guardas baixas assim, ó. Imagina, do outro lado aqui um cara querendo dar um soco na cara dele, ele aqui, ó. Até o dia que um cara virou um socão na cara dele, e ele não desviou, tomou um soco e foi parar no chão. E isso acontece com muitos lutadores, muitos lutadores. Por quê? Porque é quando a gente acha que a gente está forte, ou quando a gente é bom o suficiente, que a gente abaixa a guarda. Em Efésios, por exemplo, capítulo 6, fala sobre uma armadura que você deve estar sempre vestido. A Bíblia não diz, vista essa armadura quando está sendo atacado. Não, a Bíblia diz, vistam-se da armadura de Deus constantemente. A Bíblia é clara em dizer que nós devemos estar trajados do que nos protege.
trajados da armadura que Deus preparou para nós estarmos numa batalha. E Neemias, sabendo que estava tendo um ataque, Neemias sabendo que podia rolar todo um levante contra a vida dele, e mesmo Neemias sabendo que Deus estava lutando por eles, olha lá, versículo 20, versículo 20 fala exatamente isso, fala, quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar, nosso Deus lutará por nós. Neemias sabia que Deus já, por conta do relacionamento, por conta da estratégia, Deus já estava lutando. Presta atenção numa coisa aqui, você crê que Deus já está lutando por você, independente do que for? Você crê nisso? Você crê nisso? Fala amém, eu creio. Começa a reagir a isso. Você crê que Deus está cuidando de você? Você crê que Deus está olhando para você e tentando ao máximo te proteger de todos os ataques do inimigo? Você crê nisso, sim ou não? Neemias sabia disso também, ele escreveu aqui, versículo 20, mas mesmo assim no versículo 23, ele fala, eu e os meus homens, nós nem trocávamos de roupa, não largávamos as nossas armas, nem mesmo para beber água. Sabe o que Neemias está dizendo? Deus já está fazendo a parte dele, mas eu não sou bobo, eu vou ficar com a guarda alta, porque é quando eu abaixo a minha guarda que Satanás encontra um espaço para me atacar do lado onde eu sou frágil. Por isso que o texto da Bíblia também diz isso, aquele que julga está firme, cuidado para que não caia. Olha só, Neemias sabendo que há um inimigo, ele não baixa a guarda, não importa nem se o inimigo está atacando, se há um inimigo, eu não vou abaixar a guarda, eu vou ficar com a arma na mão. E o que eu quero que você entenda, é que na sua vida comum, você precisa estar com a guarda alta, porque senão, você é alvo fácil. Mas Deus não está lutando por mim? Claro que Ele está, mas Deus não quer criar filhos mimados e bobos que não sabem andar sozinho. Deus quer criar gente forte, Deus quer criar gente preparada para a vida, porque se você conseguir suportar tudo que essa vida propor para você, você um dia vai viver a tranquilidade e a paz da eternidade com o Senhor. Amém ou não amém? Então presta atenção, muitos de nós esquecemos que estamos num campo de batalha. Muitos de nós esquecemos de que quando começamos a construir ou reconstruir coisas com Deus, o inimigo se levanta, e quando ele se levanta, eu preciso estar pronto, preciso estar aqui com a guarda alta. Neemias nem trocava de roupa, e às vezes você está virando as costas para o inimigo, achando que está tudo bem, achando que não vai acontecer nada. Às vezes você não cuida das suas atitudes com as pessoas, achando que não vai acontecer nada, mas é nesse lugar que o inimigo se levanta para nos derrubar. Então fique com a guarda alta. Amém? Fique em pé para nós encerrarmos, por favor. Presta atenção aqui, essa é uma mensagem bastante instrutiva. Essa é uma mensagem que nos ensina de que nós precisamos ser posicionados. Presta atenção aqui numa coisa, se você ainda não percebeu, eu vou te dar essa notícia. Há um mundo lá fora, há uma vida de pecado, há um inimigo espiritual querendo acabar com aquilo que Deus quer fazer na sua vida, querendo roubar de você a vida que Jesus conquistou por você. Há um inimigo lá fora querendo roubar de você aquilo que é mais valioso que você tem, que é a sua vida com Jesus. E a pergunta que eu faço para todos nós aqui nessa noite, como é que você vai reagir diante disso? Você vai ficar olhando para um exército vindo contra você e não vai fazer nada? Ou você vai começar a agir de uma maneira diferente, para que Deus, lutando por você, te dê a vitória, mas que você não sofra nenhum dano? É muito fácil nós falarmos de um Deus que luta por nós, porque isso é verdade, está escrito aqui na palavra. Mas Neemias nos ensina de que você pode fazer a tua parte, eu posso fazer a minha também. Eu posso ficar atento quando eu precisar. E o que eu quero que você reflita comigo nessa noite é que talvez
em algum desses pontos, e talvez na semana passada você começou a reconstruir áreas da sua vida com Deus, começou a reconstruir, reestruturar projetos na sua vida com Deus, começou a acontecer alguma coisa, e talvez o inimigo já tenha trabalhado para roubar de você, isso, e a pergunta que eu faço é, de todos esses pontos, e talvez até outros, o que você tem feito para lidar com isso? Será que você tem se relacionado com Deus de verdade? Será que você tem buscado e orado a Deus como você deve? Como Neemias nos ensina no momento de dificuldade? Ou não só no momento de dificuldade, mas nos momentos tranquilos também, porque a gente sabe que o mundo aqui, o mundo lá fora, ele quer derrotar a nossa vida. Será que você tem se relacionado com Deus? Será que você tem se posicionado com Deus da maneira como você deve? Buscado amar Jesus acima de qualquer coisa? Ou diante das coisas, será que você tem agido que nem um bobo sem querer examinar a situação? Ou talvez você esteja correndo da igreja ultimamente, correndo de Deus, está querendo ser que nem Jonas, Deus está te chamando para cá, você está querendo ir para outro lado. Ou talvez por último você tenha andado com a guarda baixa e está cansado de tomar pancada. Eu não sei, mas eu quero te chamar hoje a responsabilidade e o compromisso de se planejar e se posicionar para que Deus possa fazer a parte dele por você. Neemias se posicionou e foi vitorioso na história. Se Deus fez isso com Neemias, Ele vai fazer isso comigo, com você. E esse projeto de reconstrução, que talvez tenha começado semana passada, ou que talvez vai começar hoje, eu não sei, ele vai estar protegido, porque você se posicionou. Feche os olhos agora, em nome de Jesus. Enquanto eu estava falando aqui, o Senhor vem me trazendo muitas situações na memória, situações que eu mesmo passei, situações em que eu mesmo fui atacado e reagi da maneira errada. Mas o Senhor nos chama hoje a um posicionamento. E se de alguma maneira você não tem se posicionado da maneira como você deve, eu quero te desafiar nessa noite a fazer um compromisso com o Senhor e pedir para Ele força necessária para começar esse posicionamento, para começar essa vida com Deus. E se você é uma dessas pessoas que tem andado com a guarda baixa, ou qualquer outro dos pontos que eu disse aqui, sai do seu lugar, vem até aqui à frente, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você, para que o Senhor hoje te fortaleça de tal maneira, que você vai sair daqui muito diferente de como você entrou, posicionado. Vai sair daqui com agora os planos de Deus sendo protegidos, sendo bem cuidados pelo seu posicionamento. Como eu disse, lá fora Satanás está se levantando, o mundo está olhando na nossa cara e dizendo que aquilo que você crê não é verdade. O mundo está olhando lá fora dizendo para nós que a vida que você escolheu levar é uma vida horrível. O ataque está direto, e talvez como Neemias você precisa se posicionar, e a gente começa fazendo isso, orando, falando com Deus. E eu vou orar aqui, mas se Deus ainda estiver falando com você, presta atenção em uma coisa: não há vergonha nenhuma em nós buscarmos no altar do Senhor o que Ele tem para a nossa vida. Não há vergonha. Então, enquanto eu estiver orando aqui, se Deus estiver te desafiando aí no seu lugar, falando, você está falhando com o seu posicionamento, sai do seu lugar, vem até aqui à frente, deixa Deus trabalhar no seu coração, deixa Deus trabalhar na sua vida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, crendo, Pai, de que, como diz ali no livro de Neemias, e como nós já entendemos pela Tua palavra, Senhor, Pai, há muitos projetos do Senhor para a nossa vida, há muitos planos do Senhor, há planos de construção, há planos de reconstrução, Senhor. Senhor, há planos de construir histórias maravilhosas em nós e através de nós, Senhor. Eu vejo, Senhor, claramente o Senhor levantando pessoas aqui no nosso meio para serem como Neemias, pessoas que vão mudar a história de uma nação, mudar a história de um lugar, de uma cidade, de tudo, Senhor.
Eu vejo o Senhor fazendo isso, Pai, mas eu vejo também de uma maneira agressiva o inimigo se levantando. Eu vejo de uma maneira agressiva Satanás tentando contra a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Mas, Pai, se esse mesmo ataque, esse mesmo levante aconteceu com Neemias, e o posicionamento de Neemias fez com que eles tivessem vitória diante desses ataques, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai, a nos posicionar nessa noite. Que o Senhor nos ajude, Pai, a conseguir levantar a nossa guarda, Pai, levantar as nossas mãos, Senhor, e entender de que o nosso posicionamento está sendo feito, Pai, em nome de Jesus. Há relacionamentos contigo que estão quebrados, Pai, e é nessa noite eu te peço, Senhor, começa a reconstruir relacionamento contigo, Senhor. Começa, Senhor, a confirmar no coração de cada um dos teus filhos aqui neste altar, de que o Senhor é o Deus que nos ama, o Deus que nos ama tanto a ponto de entregar a própria vida por nós na cruz, e de que não há nada que nos possa separar de Ti, Senhor, de que o Senhor é aquele que ama e cuida de cada um aqui, Senhor. E Pai, nos dá força, ajuda, Pai, para nessa noite, a partir de hoje, Senhor, começarem, Senhor, a construir um posicionamento baseado num relacionamento contigo. Senhor, fortalece os teus filhos, Pai, fortalece cada menino, cada menina nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a, como Neemias, começar, Pai, a agir com inteligência, Senhor, diante das coisas que nós passamos, e examinar a situação, examinar a nossa vida, Senhor. Pai, começa a abrir os olhos agora de cada menino, cada menina, Senhor, para aquilo que está sendo movido na vida deles, tanto pelo Senhor, mas também pelo inimigo, para que eles possam examinar a situação e se posicionar. E como diz no mesmo versículo, Pai, com isso os planos do inimigo já estão sendo frustrados, porque o Senhor está com a sua mão sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, começa, Senhor Jesus, a construir, Senhor, o entendimento de que a igreja é o lugar onde nós devemos estar. Senhor, há pessoas aqui, Senhor, nessa noite que estão com os relacionamentos dentro da igreja, ou até mesmo com o Senhor, quebrados, Pai, quebrados porque não entenderam que há um lugar onde nós estamos para sermos tratados e transformados por Ti, Senhor. Pai, começa a nos dar, Senhor, um coração disposto a viver a unidade da igreja, Senhor, e que comece por nós aqui neste altar, Pai. E mais do que isso, Senhor, levanta as nossas guardas nessa noite, e com as guardas levantadas, Senhor, com a armadura do Senhor vestida em nós, que o Senhor comece a batalhar por nós e nos dar a vitória, Senhor. Mas independente disso, que o Senhor olhe para nós e veja, Senhor, as armas do nosso punho. Veja, Senhor, nós preparados o tempo todo, preparados para a guerra, para a batalha, para seja o que for, o Senhor possa encontrar em nós pessoas prontas para o que vai vir. E nós oramos, Pai, crendo de que o Senhor já está fazendo algo maravilhoso na vida de cada um dos teus filhos nesse lugar. E assim, Senhor, eu oro, crendo já nessa noite, Pai, na Tua poderosa mão, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai.